Bom dia, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar a nossa primeira live da Vertical Arrecadação, né? Eu sou o Bruno, que trabalha na Vertical atendendo os chamados aí que vocês enviam, né? Pelo bot, pelo e-mail, pelo portal do solicitante. E aí hoje eu vou estar demonstrando, então, as primeiras rotinas, né? Que a gente faz lá no encerramento do exercício. Então, a gente vai estar vendo aqui a parte dos encerramentos, né? Nos, nos sistemas, no Beta Tributos, no Beta Fatura, no livro, no Fly Nota e também, né, a questão de algumas integrações que a gente precisa configurar ali no final do ano, né, principalmente no Beta Tributos, né. Então, a gente vai estar passando por esses itens aqui que vocês estão vendo aí na tela. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, ou qualquer comentário para agregar na live, vocês podem mandar um chatzinho ali que a gente fica de olho aqui, né, para ir conversando. Se sentirem à vontade, né, para abrir o microfone e também fazer a pergunta, não tem problema nenhum. A gente vai conversando e vai expondo para vocês essas primeiras rotinas, né? Terão mais 2 lives, né? Focadas em processos de dívida ativa e lançamento de IPTU, ISSQN, taxas, né? Então, hoje a gente vai tentar... A nossa ideia com essas lives, né, é fazer umas lives não compridas, né? No máximo ali uns 40 minutos, 30, 40 minutos, né? Com o intuito de ser bem rápido e objetivo, né, quanto às rotinas. Dessa forma, então, eu vou começando aqui, né, nos assuntos que serão abordados. Então, encerramento e início do exercício no sistema Beta Tributos, no Beta Fatura, o cadastro das competências no livro eletrônico, o cadastro a verificação, na verdade, das fórmulas no livro eletrônico também, o cadastro de indexadores e as conferências no sistema do Flynota, né? E também a conferência de configuração da integração entre os sistemas. Então, esses serão os assuntos que serão abordados. Lembrando que a gente está gravando essa live, né? E ela vai estar disponível depois no canal do YouTube da Delta, né? Para acessar o canal do YouTube da Delta, tem o link direto do canal na bio do nosso Instagram, né? Então, vocês fiquem à vontade aí para seguir a Delta Gestão Pública no Instagram e aí ter acesso ao YouTube, que será onde vão estar essa e todas as demais lives que a gente for fazer, né? Se tem alguém que trabalha com a contabilidade, né? As lives da Contábil também já estão lá disponíveis, né? Então, vocês fiquem à vontade. Começando aqui, então, no assunto que nos interessa, seria o Beta os encerramentos aqui no Tributos, tá? O que é importante a gente primeiro, o primeiro passo, né? Primeiramente, deixa eu só arrumar minha tela aqui. Aí. Então, primeiramente, a gente precisa vir aqui no módulo dívida ativa, né? Vir aqui em processos, encerramento mensal. Esse aqui é o primeiro passo que a gente precisa estar verificando, né? Aqui, por exemplo, nessa minha base de demonstração, o último mês que foi encerrado foi abril de 2021. Então, o próximo mês que eu teria que encerrar seria maio. Então, tem que preencher aqui o responsável, né? E mandar um encerrar aqui mês a mês, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, né? Esse procedimento muitas prefeituras já fazem, né, de forma mensal mesmo. Terminou o mês de janeiro, nos primeiros dias de fevereiro, a prefeitura já faz o encerramento do mês e algumas prefeituras deixam para fazer todos os encerramentos mensais no final do ano, né? Então, é importante a gente estar fazendo primeiro esse encerramento aqui, né, para depois estar fazendo as demais rotinas. Com o mês de novembro aqui encerrado, né, a gente pode entrar, então, de fato, nas rotinas do encerramento do exercício, né? Então, o que vai acontecer? Primeiramente, a gente vai vir aqui no módulo administrador, em configurações, encerramento e início do exercício. Tá? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, muito devagar, vocês fiquem à vontade, tá? Que eu vou me adaptando a melhor velocidade que vocês acharem aí, tá?
Então, configurações, encerramento e início de exercício, tá? Aqui nessa tela, o que a gente tem que se atentar? A gente vai fazer a virada, então, a gente tem que sempre conferir o ano de origem, né? Que sempre vai ser o ano que está se encerrando, e transferir para o exercício que a gente está iniciando. Nesse caso aqui é de 2021 para 2022. Aqui embaixo, o que é importante, como que eu devo proceder? Todas essas configurações, elas são importantes de ser transferidas, né, para 2022. Mas o que acontece? Hoje é no dia 7 de dezembro. Eu posso estar fazendo esse encerramento hoje. Acontece, eu posso estar transferindo hoje, no dia 7 de dezembro, né? Posso estar duplicando as tabelas de 2021 para 2022. No entanto, o que ele vai estar transferindo? Vai estar transferindo as características dos BCIs, BCEs, né? Aquele cadastro de imóveis, até de pessoas, de econômicos. Ele vai criando por exercício, né? Então, ele já vai transferir isso aqui. As configurações do cálculo, né? Então, ele já vai fazer o espelhamento, né? Das parcelas do IPTU, das parcelas do ISSQN, todos esses dados aí. Atualizar o campo exercício dos convênios. Esse item aqui que é um item que a gente precisa ter muita atenção, porque o que acontece? Quando eu marco essa opção aqui, atualizar o campo exercício dos convênios, lá na emissão de guias, se eu ainda estiver trabalhando em 2021, eu não posso deixar esse campo aqui marcado ainda, se eu ainda for emitir guias com esse exercício de 2021. Eu só posso marcar esse campo aqui lá no dia 31 de dezembro, por exemplo, se tiver expediente, né, na prefeitura, é a última coisa que eu vou fazer lá no dia 31 de dezembro, entendeu? Ou então eu posso deixar para fazer lá no dia 2, 3 de janeiro, né, no primeiro dia de expediente do exercício seguinte, né? Porque o que acontece? Essa tabela aqui, ela não vai duplicar as informações, ela vai alterar as informações. Ela vai vir aqui nessa tela aqui, arquivos financeiros, convênios, e nesse campo aqui, ó, exercício, ele vai mudar de 2021 para 2022. Então, se eu fizer isso hoje, dia 7 de dezembro de 2021, ele já vai vir aqui, vai alterar 2022, e quando eu for emitir uma segunda via do contribuinte, lá no campo convênio, vai aparecer tudo em branco. Por quê? Porque o meu exercício do sistema ainda vai estar como 2021, mas os meus convênios já vão estar como 2022. Então, o sistema não vai ter localizado nenhum convênio para 2021. Então, esse é o detalhe bem importante que a gente tem que sempre estar lembrando, né? Para não dar, enfim, para que os usuários da prefeitura, né, não estranhem. Sumiu os convênios aqui. A gente emitia a segunda via normalmente e a partir de hoje sumiram os convênios, né? Geralmente é por conta disso. Então, atenção nesse terceiro item aqui, tá? Atualizar o campo exercício do convênio. Só pode estar marcado quando eu não for mais emitir guias no ano de origem aqui, que é o 2021. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho interesse em fazer hoje já esse encerramento do exercício, eu posso fazer com ele desmarcado. E lá em 2000, com ele desmarcado aqui. E lá em 2022, né, no dia 3 de janeiro de 2022, por exemplo, eu posso vir aqui e deixar apenas ele marcado. Desmarcar todos os outros que eu já teria feito, deixar apenas ele marcado e posso fazer. Não preciso fazer tudo de uma vez só. Passando aqui, então, copiar as configurações dos documentos tributários, né? Ele vai transferir, ele vai zerar o número de documentos, né? Então, o número de certidão de dívida ativa, vai alinhar todas as numerações, as configurações dos documentos, vai transferir as fórmulas aqui nesse próximo item, as rubricas, né? Então, as rubricas lá de integração com o BetaSapo, né? Ele também vai copiar. E aqui os atos CIMAN, né, é uma rotina específica para o estado do Paraná, né, porque também é utilizado esse sistema lá. Então, essa aqui vocês podem deixar marcado ou desmarcado, não vai interferir em nada aqui nas entidades do Rio Grande do Sul. Então, esse seria o primeiro passo, o segundo passo, na verdade, né, depois do encerramento
mensal, né? Aquele que eu mostrei antes de encerrar todos os meses, seria esse aqui o próximo passo a ser feito na rotina do encerramento. Feito isso, o que eu posso fazer? Supondo que eu estaria fazendo hoje, né? Eu posso fazer isso, posso estar fazendo isso hoje na prefeitura já. Então, o que eu tenho que vir fazer? Configurações gerais, também no módulo administrador, tá? Eu vou até fazer o espelhamento aqui para vocês darem uma olhada. Encerramento e início do exercício. Vou desmarcar aqui o atualizar o campo exercício dos convênios, porque eu ainda vou emitir guias esse ano. E vou dar um OK. Ele vai fazer a transferência, né, de todas as informações. Terminou aqui o procedimento. E aí, o que acontece? Como eu ainda vou precisar utilizar o sistema em 2021, eu vou vir aqui em configurações gerais, e aqui nessa tela é onde a gente faz a alteração de nome de prefeito, quando ocorre, né? Que não é o caso desse ano, mas é por essa tela aqui também. Aqui tem um campo chamado exercício. Então, esse exercício aqui, se eu ainda vou precisar utilizar o sistema em 2021, eu venho aqui e mudo ele para 2021 e dou um gravar. Dessa forma, o que acontece? O meu sistema, ele transferiu todas as configurações para 2022, mas eu estou aqui nessa tela, através dessa tela, eu estou comunicando ele que o exercício que eu quero que ele utilize ainda é o 2021. Né? Então, esse passo aqui é importante caso o encerramento não seja feito lá no último expediente do exercício 2021, né? Seja feito agora, caso. Por que os municípios precisam fazer, às vezes, o encerramento antes do final do ano, né? Muitas prefeituras já pediram para simular o IPTU, por exemplo. Né? E aí, em alguns determinados casos, a gente precisa fazer essa virada do exercício, né? Antecipadamente para poder fazer a simulação do cálculo do IPTU 2022. Né? Então, a gente faz toda essa transferência, deixa o sistema pronto para 2022, mas vem aqui nessa tela e afirma para ele que a gente está utilizando ainda 2021. Lá no primeiro dia do expediente de 2022, vir nessa tela aqui, né, configurações gerais, mudar aqui para 2022 e dar um gravar novamente, que daí ele já vai puxar todas essas configurações que vocês fizeram. Além disso, aqui no Beta Tributos, tá? Agora, para quem utiliza, para as prefeituras que utilizam o livro eletrônico, a gente tem uma configuração a mais para ser feita que vai ser aqui, ó. Configurações, integrações com sistemas beta, configuração Fly Livro. Quem utiliza nota fiscal, aqui na nota fiscal já vai estar configurado e não precisa ser feito nada, tá? É apenas com o livro eletrônico. Então, a gente vai vir aqui nessa tela de configuração com o Fly Livro. E aí a gente vai ver aqui, ó. Aqui temos todas as configurações de 2021. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso criar essas mesmas configurações para 2022. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui, eu vou mudar o exercício para 2022. E aí aqui eu vou vir preenchendo as informações. Então, ISS homologado estimado, qual que é a subreceita, vou botar aqui a 202, e o convênio, se for o caso, né? E vou dando um adicionar. Então, eu preciso fazer isso para 2022. O que pode ser feito? Eu posso vir aqui em 2021, eu posso estar fazendo um print dessa tela aqui, por exemplo, né? E jogar no Paint, por exemplo, e aí eu venho aqui em 2022, eu deixo exatamente igual. Eu vou cadastrando aqui. O tipo da declaração, qual que é a subreceita, e vou adicionando. Vai adicionando todas as linhas aqui para baixo. Então, para quem tem o livro eletrônico, né, é preciso fazer essa configuração aqui também, né, para o exercício 2022, para que o encerramento lá no livro eletrônico, quando o contribuinte fizer o encerramento no livro eletrônico, ocorra a integração certinha, né, dos débitos, enfim, com o Beta Tributos. A Dinara mandou aqui, ó. Bom dia. Será demonstrado o encerramento no sistema cloud ou apenas desktop? Dinara, a princípio na live aqui a gente vai estar trabalhando somente com o Tributos desktop, tá?
O sistema cloud, ele tem a rotina de encerramento dele é bem mais simples, né? Ele faz muita coisa mais automático. Então, a gente vai estar trabalhando num momento posterior, né? Então, hoje a gente vai focar mais no livro eletrônico, nota, no beta tributos, né? No desktop e no beta fatura. Tranquilo, pessoal? Nenhuma dúvida até o momento? Beta tributos, então, né? A princípio, os primeiros passos já foram feitos, tá? Vou dar uma olhadinha agora aqui, vou mostrar para vocês questão do beta fatura. Ele é bem tranquilo também de ser encerrado. É bem parecido, os passos são bem parecidos com o beta atributos, né? Módulo administrador, configurações, encerramento e início do exercício. Aqui, basicamente, a mesma coisa, ó. 2021 para 2022. E aí, os itens são bem parecidos, né? Com o que a gente tinha lá no beta atributos. Transferência de características, né? Do cadastro de imóveis e do cadastro de faturas. Transferência da fórmula de inconsistência, as rubricas, e aqui a mesma coisa, atualizar a configuração para o novo exercício. Aqui é aquela mesma história que eu comentei no beta atributos, né? Do exercício dos convênios. Se eu quiser fazer agora e eu ainda vou utilizar o sistema em 2021, eu deixo essa opção desmarcada. Essa opção eu vou marcar ela e deixar ela flegada, né? Somente quando eu não for mais utilizar o exercício, o sistema em 2021, no ano de origem. Aí eu posso deixar ele marcado aqui. Se não, eu deixo desmarcado, dou um OK. E aí posso fazer a minha transferência aqui para o novo exercício. Depois disso, né, eu posso vir aqui em configurações gerais, e posso também estar confirmando. Aqui vale a mesma regra que eu comentei no beta atributos, vale para o beta fatura aqui também. Se eu ainda estou utilizando o sistema em 2021 e aqui tiver como 2022, é só eu vir aqui mudar para 2021, né? E dar um gravar aqui. E aí lá no início de 2022, só lembrar de vir aqui e jogar para 2022 também. Os encerramentos assim de beta tributos e beta fatura são bem parecidos, né? Basicamente são esses passos aqui que eu comentei com vocês. Os dois sistemas são bem parecidos, os itens ali, né, que precisa fazer o encerramento. Então, acho que é bem tranquilo. Feito isso, né, feito o encerramento em beta tributos, né, tributos desktop e beta fatura, a gente vai passar agora, então, primeiro para o livro eletrônico, tá, pessoal? Então, aqui, no livro eletrônico, o que a gente precisa fazer nessas rotinas do encerramento do exercício? A gente vai ter que conferir aqui as competências, tá? Então, a gente vai vir aqui em cadastros, financeiros, competências. Aqui a gente pode vir aqui para a última, né? Para ver qual que é a última está cadastrada. É importante sempre a gente conferir, né? Se já não foi gerado por alguma outra pessoa essas competências para 2022, né? Então, sempre clica aqui na última competência disponível, para confirmar se é dezembro do exercício que vocês estão encerrando. Caso seja isso, então beleza, a gente precisa gerar, né, as competências para 2022. E aí a gente vai ter essa aba aqui de gerar competências, que daí é onde a gente vai informar dia do vencimento do ISS retido, dia do vencimento do Simples Nacional e como que vocês querem a descrição, né, no sistema de vocês. Então aqui tem um exemplo, né, entre colchetes mês / entre colchetes ano. E aqui embaixo, ó, tem como ele vai montar essas informações, né? Então, por exemplo, ele vai pegar esse mês aqui, ó, que é abreviado, né, com esse ano aqui, ó. Então ele vai criar, deixa eu ver se aqui ele vai aceitar. Ele iria criar assim, Jun/2021, né? Então aqui é só questão de visualização, né? Como vocês querem que o sistema exiba essa informação para vocês. Aí aqui tem, né, ano da geração, os dias do vencimento, só clicar em gerar aqui, ele vai fazer a geração de todas as competências para o livro eletrônico e vai fazer a integração dessas informações com o sistema Fly Anota.
tá? Então, aqui no livro, a princípio, as competências são geradas por aqui. É um processo bem tranquilo de ser feito também, né? E no que fizer a geração aqui, ele já integra lá com o Flyer Nota, que a gente vai estar olhando na sequência. Além disso, aqui no livro, eu preciso vir aqui em cadastros, configurações, fórmulas e dar uma conferida em todas essas fórmulas aqui, né? Aí vai variar de município para município. Tem município que utiliza apenas uma dessas fórmulas, tem município que utiliza todas, então vai depender do que cada município tem. Como é que a gente orienta vocês a fazer? Vir aqui na primeira fórmula, na validação de declaração do ISS, buscar o último script disponível, né, e conferir a mesma coisa da competência. É 2021? Sim. Então, o que dá para ser feito? Eu posso vir aqui em editar script, mesmo que tenha só esse início, eu posso selecionar ele todo aqui, então copiar, e aí eu crio ele para 2022, da seguinte forma. Eu venho aqui, eu vou jogar aqui o ano para 2022, vou botar aqui que ele está disponível para uso sim, posso dar um gravar script e venho aqui em editar, e ele já vai aparecer, ele já vai, na verdade, até criar. Quando tiver só esse barra início, significa que a fórmula não está sendo utilizada, tá? Mas a gente orienta sempre a fazer esse procedimento de criar mesmo assim a fórmula, porque a gente já teve alguns relatos, né, de contribuintes que não conseguiram fazer a declaração do livro logo depois da virada do exercício, e a gente conferiu que era porque essa fórmula aqui ainda não tinha sido cadastrada no sistema. Então, mesmo que for só o início, a gente orienta sempre a vir aqui, colocar como 2022, disponível para uso sim, e dar um gravar script. Esse aqui que eu criei, eu já vou deletar ele. E aí essa questão é a questão são as fórmulas, então, no livro eletrônico que precisam ser criadas também, né, para que o sistema faça a validação, né, quando o contribuinte for fazer, aqui a gente tem várias opções, ó, quando ele for fazer a validação de declaração, quando o sistema tiver que fazer o cálculo do ISS, a declaração do ISS fixo, né, então é importante conferir todas essas fórmulas aqui e deixar elas disponíveis ali na virada do exercício. Isso eu posso fazer a qualquer momento, tá? Isso não vai impactar. Se eu fizer isso agora, por exemplo, o sistema ele vai entender que ele ainda está trabalhando como 2021 e não vai atrapalhar alguma declaração do contribuinte que ele possa vir a fazer. Eu posso deixar criada ali as competências, posso deixar criadas as fórmulas também, não tem problema nenhum nisso, né? O sistema ele trabalha dessa forma. Aqui nas fórmulas, por exemplo, eu tenho registros desde 2018, 2019, 2020. Então, eu já posso criar 2022, deixar tudo pronto já para 2022. Se tiver algum contribuinte ainda que precise fazer declaração em 2021, ele vai conseguir fazer sem nenhum problema. O mesmo vale para as competências. Eu posso vir aqui criar as competências sem problema nenhum. O contribuinte vai conseguir continuar trabalhando em 2021 até 31/12 de 2021, sem problema nenhum. Então, no livro eletrônico, a gente viu a questão de gerar as competências e fazer o cadastro de fórmulas, né? E aí, agora a gente começa a questão antes de entrar no nota fiscal, porque no nota vocês vão ver que é só a parte de conferências, tá? A gente vai dar uma olhadinha no cadastro de indexadores, né? Então, indexadores é sempre aquela questão, né? A gente não, algumas prefeituras tratam o cadastro de indexadores como encerramento do exercício, outras tratam como lançamento do IPTU 2022 ou do ISS 2022. Então a gente vai eu trouxe nessa live aqui, né? Trabalhando, pensando assim em fazer o encerramento e já deixar o sistema totalmente pronto para 2022. Então, para fazer o cadastro de indexadores, né? Inclusive, a gente tem alguns municípios que fazem isso mensalmente, né?
Então já tem mais domínio na rotina, né? Mas a gente tem alguns municípios que alteram, né, o valor dos seus indexadores somente uma vez no início do ano, né? Então, vou demonstrar aqui, ó, no módulo lançamento, em arquivos financeiros indexadores. Então aqui, né, a gente vai buscar qual que é a moeda que a gente quer fazer a atualização. Então, por exemplo, vamos mudar aqui a unidade de referência. Então, vou colocar aqui o código dele, vou colocar aqui a data, então vou botar aqui a partir de 1º de janeiro de 2022. Essa moeda aqui vai passar a valer R$7, por exemplo. Só dando um exemplo fictício, tá? R$7. E aí dou um gravar. E aí o sistema gravou, então, aqui, né? Eu posso buscar de novo o código 2, a data de 1º de janeiro de 2022, já está aqui gravado o meu R$7. E aí, claro, isso eu preciso fazer, né? Para todos os indexadores que eu precise atualizar. Então, se eu precisar informar o IGPM, se eu tiver alguma outra moeda aqui, né? É tudo através dessa tela, desse cadastro de indexadores que eu vou fazer. No momento, nada, né? Tranquilo. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade. Aqui no Beta Fatura, então, né? Arquivos financeiros indexadores. Eu estou no módulo Fatura aqui em cima. Mesma coisa, é praticamente a mesma tela, né? Eu vou localizar aqui qual é o indexador que eu vou querer fazer alteração, né? Então, eu posso seleciono aqui, coloco a data e posso dar uma conferida se já está o valor aqui que eu preciso. Vou botar aqui R$51. E agora aqui, só para consultar de novo, para confirmar, né? R$51, né? Só para confirmar. Então, esse aqui é o cadastro de indexadores aqui dentro do Beta Fatura. Ele é praticamente igual, né, ao do Beta Tributos. Então, aqui no módulo Arquivos, Financeiro, Indexadores. Isso, a Josiele botou aí que bem tranquilo não, mas ficará gravado. Acredito que a parte, são vários detalhes, né, que precisam ser feitos, mas vai ficar gravado, vai ficar disponível, né, no YouTube da Delta, e a gente sempre vai estar à disposição de vocês, né, para auxiliar vocês, né, a fazer essas rotinas. Seguindo, então, a gente está chegando já ao fim, né, quase. Só vamos ver aqui o cadastro de indexadores ali no livro eletrônico. Então, eu vou pegar aqui o sistema do livro aqui embaixo. Vou vir aqui em cadastros, financeiros, indexadores. Aqui também, né? É basicamente a mesma tela, né? Só que do Beta Tributos, só que um pouco mais, um pouco melhorada, né? Então, eu só vou vir buscar aqui qual é o indexador. E aí vou confirmar aqui quais são os valores, ó. Então, em 1º de janeiro de 2021, passou a ser esse valor aqui, né? E aí eu vou dar uma olhada. Já existe o valor para 2022? Não existe. Então, eu posso vir aqui e adiciono. Então, vou colocar aqui, 1º de janeiro de 2022, e vou informar aqui o valor, vamos supor, R$115. E aí dou um gravar aqui. Aqui é o cadastro do indexadores no livro eletrônico. Então, a gente já viu o cadastro de indexadores no Beta Tributos, no Beta Fatura e no livro eletrônico. E aí, para finalizar, né? Agora vem a gente vai dar uma olhadinha aqui no nota fiscal. Como eu comentei com vocês antes, é mais uma questão de conferência de informações, tá? Porque ele é totalmente integrado, né, com o livro eletrônico e com o Beta Tributos, né? Mas quando eu faço as configurações no livro, ele já manda, né? Ele já manda para cá, para o sistema da nota. Então, aqui, quando eu abrir o sistema de nota fiscal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui em cadastros, financeiros, competências, que foi a primeira coisa que eu cadastrei lá no livro. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui na última competência cadastrada, aqui está como dezembro de 2021. Né? Quando eu tiver confirmado aquele procedimento de gerar as competências lá do livro, e eu vier aqui na nota,
já vai aparecer aqui dezembro de 2022 e as datas que eu deixei cadastradas lá. Né? No caso, a minha prefeitura não utiliza o sistema do livro eletrônico, né? Vocês podem estar, primeiro, né, entrando em contato com o nosso comercial para ver se querem adquirir, né? Ou então, caso queiram fazer o cadastro aqui pelo sistema do Nota, é só clicar aqui em novo e aí colocar aqui a descrição, como deseja, né? Vamos dar aqui janeiro/2021 e colocar aqui as datas, o vencimento, aqui a data inicial e data final, e aqui o vencimento. E aí dá um gravar. E aí vai fazendo isso para fevereiro, março, abril, né? Todas as competências que deseja. Além disso, no Flyer Nota, qual é a outra conferência que a gente tem que fazer? Cadastros financeiros e indexadores, que foi a outra coisa que a gente cadastrou lá no livro eletrônico. Então, eu vou vir aqui para carregar para o último. Vamos ver se aqui existe algum indexador cadastrado. Ó. Nesse caso aqui não existe nenhum, mas a tela é basicamente igual à tela do livro eletrônico, né? Eu vou colocar aqui o meu indexador, vou até aqui, eu poderia até vir aqui em novo, ó. Coloco aqui o FIRO, por exemplo. FIRO. Eu posso botar se é moeda ou indexador e vou adicionando aqui os valores, ó. Da mesma forma que no livro eletrônico. Então, caso a prefeitura não utilize o sistema do livro, né, e precise fazer essa geração por aqui, é dessa forma que vai ser feito o cadastro de indexadores por aqui. E, por fim, né, aqui, a princípio, os scripts, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês podem olhar, mas ele não é por exercício, como é no livro, tá? No livro eletrônico, lembra que a gente aqui tem um campo de ano, né? O campo ano que a gente precisa gerar para 2022, e aí copiar ou criar o script. Aqui no Flynota, ele trabalha de forma diferente, e aí eu não preciso criar por exercício aqui, né? O script de uma forma, foi tratado de uma forma diferente, né? Então ele já está ativo aqui, ó, os 13 scripts desse município: validação de emissão de notas fiscais, cálculo de correção, juro e multa, e cálculo de correção de juro e multa para guia, né? Aqui tem uma outra, no valor da guia. Então, aqui já vão estar todos os scripts, né? Eu não preciso criar para 2022. Que no Nota, como eu comentei, né? É a questão mais de conferências, né? Claro que os municípios que não utilizam o livro eletrônico, né? Eles vão precisar fazer o cadastro das informações aqui na Nota. Mas quem já tem o livro, quando fizer o cadastro lá, já vai estar tudo pronto aqui no Flyer Nota também. Então, a princípio, dos itens aqui, né, que a gente separou para dar uma analisada, para passar para vocês, é isso. Conforme a gente comentou lá no início, né, a gente vai... essa live aqui está sendo gravada, a gente vai deixar disponível no YouTube da Delta. Só deixar aqui disponível para vocês, né, se vocês quiserem adicionar o e-mail comunicação, né, sem o C cedilha e o acento tio, comunicacão@deltainf.com.br, adiciona na lista de contatos do e-mail de vocês, porque é através do e-mail, né, que a gente está mandando os convites para essas lives que a gente está fazendo, né? A gente tem o Instagram da Delta, né? É @Delta Gestão Pública, a gente faz a divulgação lá também. E como eu disse lá no início da live, a gente está deixando o canal do YouTube da Delta, vocês podem acessar através do Instagram. Então, basta acessar o Instagram da Delta, lá na bio tem o linkzinho que leva de vocês direto para o YouTube, onde vai ficar essa live, onde estão as lives da contabilidade, enfim, onde todas as lives que a gente faz e todo o material que a gente produz, né, para auxiliar vocês, a gente vai deixando disponível por lá. E aí, de minha parte, é isso. Então, pessoal, agradeço vocês pela participação. Deixa eu até pegar aqui. A próxima live é dia 14/12, né? Todas as nossas lives serão às 9 horas da manhã. Então, a próxima live vai ser dia 14/12, às 9 horas da manhã, e vai ser abordada, então, a questão da geração da dívida ativa. Então, quem tiver interesse em participar, né, nos próximos dias,
A gente vai estar mandando o e-mail ali, né, conforme a comunicação @deltainf.com.br nos e-mails. A gente vai estar mandando ali como foi para essa live. Tranquilo, pessoal? Então, de minha parte é isso. Agradeço vocês aí. Bom resto de trabalho aí nessa semana, nesse dia. A gente está à disposição aqui na Delta para atender vocês, né? Por telefone, por bot, por e-mail, como vocês acharem o ideal para vocês. Tá bem? Muito obrigado, então, pessoal. Até a próxima.